Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí fazer mais um exercício, tá? O exercício 2 agora. Veja que no gráfico ali ele mostra veja que no exercício ele mostra uma função. Ele diz que a função f de x igual a x ao cubo. Novamente a gente tem uma função do terceiro grau. Você fala assim, mas a gente não está estudando função do terceiro grau. Não tem problema, o que ele está cobrando aqui é noção de gráfico. Não é a função do terceiro grau em si, tá? Então ele diz que esta função aqui está sendo representada pelo gráfico abaixo. Ele mostra esse desenho, um pedaço do gráfico, tá? Tem que entender que isso aqui não é o gráfico todo, não é a função toda. É só um pedacinho do gráfico. Se a gente colocasse aqui, a gente podia colocar assim, ó, que quando x é zero, veja só, f de x igual a x ao cubo. Quando o x é zero, ou seja, aqui ó, x é zero, 0 ao cubo dá zero. Então, quando o x é zero, o y também é zero. Então, é esse ponto aqui. Se eu coloco, no lugar de x, eu coloco 1, eu vou ter o número que está ao lado de f, é o número que eu substituo em x. Então, vai ser 1 ao cubo. 1 ao cubo dá 1 mesmo. Então, repara que quando x é 1, a gente vai achar o y igual a 1. E assim por diante, f de menos 1 é menos 1 ao cubo. O que é menos 1 ao cubo? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais com menos dá menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então dá menos 1 mesmo. Então quando x é menos 1, eu vou procurar o gráfico e eu acho o gráfico aqui, ó. Ó o ponto do gráfico aqui. O y é menos 1 também. Mas isso aqui é só para a gente entender, né? Se a gente colocar o x igual a 2, vai ser 2 ao cubo que vai dar 8. Então está mostrando no gráfico. Se eu colocar menos 2 ao cubo dá menos 8, que vai dar lá embaixo no gráfico, não está mostrando. Não ajuda muito a resolver o exercício, na verdade. Ele só está mostrando ali uma situação, um gráfico e eu sou o seu respectiva função. Mas uma coisa que eu já falei lá na função do segundo grau vai ajudar a gente a resolver o exercício, que é, ele pede assim, qual o esboço do gráfico dessa função? Qual desses gráficos que estão desenhados que vai ser o esboço dessa função aqui? E veja que por mais que seja uma função do terceiro grau de novo, a gente não precisa saber a função do terceiro grau. A gente só tem que saber uma coisa que eu já conversei, que o termo independente é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Por que isso? Por que é termo independente? Veja que esse primeiro termo aqui ó, tem o 1 que multiplica x ao cubo. Ele depende do x. Aqui o segundo termo, ele tem o mais 3 que multiplica o x ao quadrado. Ele depende do x. O terceiro termo, eu tenho mais 3 que multiplica o x. Né? Então ele depende do x. O único que não depende do x é esse 1. Esse 1 ali ele está sem x, por isso ele está independente. Ele é chamado termo independente. E por que ele é o ponto onde corta o eixo y? Porque se eu colocar f de 0, eu vou ter 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado mais 3 vezes 0, tudo isso mais o 1. Tudo isso mais o 1. Certo? Agora, o que está acontecendo aqui? f de 0. 0 ao cubo é 0. 0 ao quadrado é 0. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Mais 1. Então, quer dizer que f de 0, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 1 dá mais 1. Veja que eu não precisava ter feito tudo isso, porque o primeiro, segundo e terceiro termo, todos esses caras aqui dependem do x. Então, se eu colocar no lugar do x, eu colocar 0, eles somem, eles desaparecem. E fica sobrando somente o termo independente, somente o mais 1. Por isso que o termo independente é o ponto onde corta o eixo y. Não entendi, Gia. Então eu te explico. Lembra que o eixo y, qualquer ponto do eixo y, quando eu trago para x, o x é 0. Qualquer ponto do eixo y, quando eu trago para x, o x é 0. Então, quando o gráfico corta o eixo
y ele é igual ao termo independente, porque o x é zero. Sendo assim, repare que a gente vai eliminar algumas alternativas aqui. Por quê? Porque aqui, ó onde o gráfico está cortando o eixo y, o x aqui, o y aqui é 1, ó, aqui é 1, e aqui ele é 2. O gráfico está cortando o eixo y entre o 1 e o 2, mais ou menos ali no 1,5. Mas o termo independente da função é 1. Então, esta função que está aqui, não corresponde a esse gráfico. Esse gráfico aqui tem que ter uma função cujo termo independente seja aproximadamente 1,5 e não 1. Então, esta função não é desse gráfico. Na segunda função aqui, no gráfico B, perdão, no segundo gráfico, veja que aqui é 1 para y e aqui é 0 para y. O gráfico está cortando o eixo y aqui mais ou menos ali no que? 0,6, 0,7, entre o 0 e 1. Entre o 0 e 1. Mas, então quer dizer que este gráfico aqui, ele tem que ter uma função cujo termo independente é aproximadamente 0,6, 0,7 e não 1. Então esse gráfico não é o gráfico desta função que a gente está querendo saber. A letra C, a gente percebe que o gráfico toca o eixo y no zero. Então quer dizer que este gráfico da letra C, ele tem que ter uma função que tenha termo independente igual a zero, ou não tem termo independente. Assim como, veja que a função anterior não tinha termo independente, né? A função anterior aqui, opa, Jesus. A função aqui, ó, ela não tem termo independente, o termo independente não está aparecendo. Por isso que ela toca o gráfico na origem, ou seja, quando o x é zero, o y é zero também, certo? Então a letra C seria uma situação parecida com essa, porque está tocando na origem, quando o x é zero, o y é zero. Então ele não corresponde à função que a gente quer saber. Vamos olhar aqui. Essa função tem termo independente mais 1, é a mesma função que a gente estava trabalhando. Onde esse gráfico da letra E, vou pular a letra D, tá? Da letra E toca o eixo y, quando o y é menos 1. O x é zero quando o y é menos 1. Mas aqui na função é mais 1 e aqui no gráfico é menos 1. Então, este gráfico da letra E não corresponde à função acima apresentada. O gráfico da letra E tem que ser uma função cujo termo independente seja menos 1 e não mais 1. Certo? Agora veja a letra D. A letra D, o gráfico toca o eixo y quando o x é mais 1. Quando o x é mais 1, o y é zero. Quando o y... Desculpa, falei errado, perdão. Falei errado. Quando o x é zero, o y é mais 1. Quando o x é zero, o y é mais 1. Então, toca o eixo y quando o x é zero, o y é mais 1. Portanto, o termo independente é mais 1. Então, esta função é deste gráfico aqui, tá? Veja que a gente olhou só para um ponto, mas mesmo assim a gente conseguiu eliminar 4 gráficos. Então, sobrando só uma possibilidade. Se quiser substituir, colocar aqui no lugar do x, colocar, por exemplo, menos 1, provavelmente vai dar menos 1, tudo isso ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 1 vezes 3, mais 3. Menos 1 vezes mais 3, dá menos 3. Tudo isso mais 1. Veja que mais 3 com menos 3 dá 0 e menos 1 com mais 1 dá 0. Ou seja, quando eu coloquei o x igual a menos 1, ó, o y dá quanto? Dá 0. Realmente, se você substituir outros valores, quando você colocar x igual a menos 2, provavelmente o y tem que dar menos 1. Então, você precisa fazer isso? Não, porque a gente já eliminou todos os outros. Como a gente eliminou todas as outras alternativas, só sobra a letra D como resposta. Certo? Então, beleza. Esse é mais um exercício. Vamos continuando aí na nossa lista para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.